Imagina nascer no topo do Olimpo, filho do rei dos deuses, criado entre seres imortais, destinado a ser poderoso. Agora imagina que mesmo assim, ninguém te respeita, nem os humanos, nem os deuses, nem o seu próprio pai. Essa é a história de Ares, o deus da guerra, e talvez o deus mais humilhado da mitologia grega. Desde o início, Ares parecia destinado à grandeza. Filho de Zeus e Hera, ele nasceu cercado de poder. Mas havia um problema. Os gregos não admiravam a guerra da forma que ele representava. Eles respeitavam estratégia, planejamento, inteligência. Ares não era nada disso. Ele era a parte feia da guerra, a raiva cega, o sangue, o caos, o impulso, a violência sem pensar duas vezes. Se existisse um deus da adrenalina e da fúria, seria ele. E talvez por isso, ele tivesse uma rival perfeita, Atena. Enquanto Ares corria para a batalha movido pela emoção, Atena entrava em guerra com estratégia. Ela pensava antes de agir, planejava antes de atacar, e nas histórias da mitologia, isso sempre fazia a diferença, porque Ares lutava com força, mas Atena lutava para vencer, e ele quase sempre perdia. Mas nada na história de Ares é tão famoso ou tão vergonhoso quanto o escândalo que abalou o Olimpo. Ares se apaixonou por Afrodite, a deusa do amor. Só havia um detalhe complicado. Ela era casada com Hefesto, o deus ferreiro. Quando Hefesto descobriu a traição, ele não gritou, não brigou, não fez escândalo. Ele fez algo muito pior. Criou uma rede invisível de metal impossível de quebrar. Esperou o momento certo e prendeu os dois juntos na cama. Depois, chamou todos os deuses do Olimpo para assistir. Sim, todos. O deus da guerra virou motivo de riso entre os próprios deuses. E a humilhação não parou por aí. Durante a Guerra de Troia, o cenário perfeito para o deus da guerra provar seu valor, Ares entrou no conflito cheio de confiança. Era o momento dele brilhar, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi ferido por um mortal, gritou de dor e voltou correndo para o Olimpo para reclamar com Zeus, o deus da guerra, chorando. E como se isso não fosse suficiente, Zeus ainda brigou com ele, mas o pior ainda estava por vir. Em uma das histórias mais absurdas da mitologia, dois gigantes conseguiram capturar Ares. O deus da guerra foi aprisionado dentro de um jarro por 13 meses. 13 meses, preso, esquecido, incapaz de escapar sozinho. Ele só foi libertado porque Hermes descobriu onde ele estava. É difícil imaginar outro deus passando por algo assim. E então acontece algo curioso. Quando os romanos adotaram os deuses gregos, Ares ganhou uma nova identidade, Marte, e tudo mudou. Em Roma, ele não era motivo de piada. Ele era respeitado, honrado, admirado. A guerra deixou de ser vista como caos e passou a representar disciplina, honra e poder. O mesmo Deus, duas reputações completamente diferentes. Talvez Ares seja um dos deuses mais humanos de todos. Impulsivo, intenso, orgulhoso, cheio de erros, cheio de falhas. Ele não representa a vitória, ele representa a fúria. E talvez seja exatamente por isso que a história dele seja tão fascinante. Gostou? Então deixa o like, segue para mais histórias e me diz nos comentários qual você quer ver depois.